Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso encontro. Estamos aqui buscando a ajuda de Deus, né? Sempre que a gente entra em contato com a palavra de Deus, é porque a gente está buscando a ajuda de Deus. A gente sabe que o nosso limite, o limite de cada um de nós é muito curto, não é muito curto. Então, temos que pedir auxílio de Deus para que Ele nos sustente, né? E hoje eu queria, antes de mais nada, ler contigo o Salmo 28, na Bíblia Ave Maria. Em outras Bíblias você vai achar talvez ou no 29 ou no anterior, 27. Não me lembro bem agora qual dos dois. Mas para nós aqui é o Salmo 28 nesse dia de hoje, que diz assim: a voz do Senhor, a voz de Deus na tempestade. Pelo título a gente já vê que a voz de Deus na tempestade. Já vamos concluindo, né? Então diz assim: tributai ao Senhor, ó filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Ou seja, é um tributo, é um dever nosso reconhecer o poder e dar glórias a Deus pela sua grandeza. Rendei-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor com ornamentos sagrados. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza atroou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor fez-se ouvir com poder. Com poder. Não é um Deus qualquer. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. Fendem-se os cedros à voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho, e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede relâmpagos. A voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos, desnunda as florestas. E em seu templo todos bradam glória. O Senhor preside o dilúvio. O Senhor trona como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhes a paz. Então, isso que nós lemos na Bíblia, no Salmo agora, por exemplo, é a ajuda que ele pode nos dar, porque nós temos que ter essa certeza que quando nós buscamos Deus, é porque a nossa pequenez não consegue superar as nossas dificuldades. Cada momento da nossa vida, as dificuldades que surgem. É por isso que a gente busca Deus. A gente não busca, a gente não tem uma religião para cumprir tabela, não é aquela coisa de dizer assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Na verdade, nós não temos que fazer nada, porque Deus não nos obriga a fazer nada. Nós precisamos, né? Isso é outra coisa. Então, eu quero partilhar com você hoje, ao tempo que nós vamos partilhando a palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo.
Ele vai nos trazendo essa paz que nós precisamos, essa graça. Então, dedicai a Deus como tributo, glória e poder. Como tributo. É como se nós estivéssemos pagando, não é? Reconhecendo. Então, há momentos que nos sentimos cansados na luta pela vida. Todos nós lutamos, né? Porque queremos ver as coisas tudo em ordem. Eu acho que todos nós queremos ver a nossa vida em ordem, em primeiro lugar, a nossa vida em ordem. E às vezes dá um trabalho, né? A nossa casa, a nossa família. Quando está tudo em paz, vai tudo muito bem. Quando acontece alguma coisa, aí é o momento que a gente não consegue superar sozinho, que apesar de estar voltado para a graça de Deus, mas precisamos gritar: meu Deus, eu não tenho outro Deus, não tenho outro, é só o Senhor mesmo. Eu não acredito em falso Deus. Eu tenho fé no Senhor. Isso que significa dizer: eu acredito que o Senhor pode. Ter fé é isso, é acreditar que Ele pode fazer o impossível para nós. Então nós precisamos de nos recolher em determinados momentos e buscar força em Deus. Nossa força é frágil. Então qual é a nossa atitude? Oração. Oração, pedindo a Deus para Ele nos reanime, que Ele nos reanime, nos refaça as forças. Porque vem cada uma, né? De vez em quando vem cada coisa que vem de fora para dentro, que a gente diz: meu Deus, que tumulto, que tribulação, e a gente tem que correr para Deus, porque no meio da tempestade, no momento da tempestade, no momento que estamos nessa situação de tempestade da vida mesmo, às vezes, não se ouve a voz de Deus, não se ouve. Nós não podemos ouvir Deus no meio da tempestade, como se tivesse um vendaval e alguém falando do outro lado, você não consegue escutar, mas Ele está olhando para nós e nós precisamos recorrer a Ele. Então nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque Ele, na verdade, Ele quer nos falar o coração, quer nos falar o Espírito, porque Deus, sendo o Espírito, Ele nos fala o Espírito. É por isso que nós precisamos buscar a espiritualidade. Não adianta também você ter ou eu ter a minha religião e fazer alguma coisa só porque é fim de semana e eu tenho que rezar um pouco. Eu tenho que buscar esse refrigério, essa força. Cada momento da nossa vida, através da oração, através da palavra de Deus, como esse salmo aqui que nos traz esse conforto. É isso que traz para nós essa riqueza espiritual. Então é por isso que nós precisamos crer em Deus. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor com poder, para acalmar a agitação do dia a dia. A voz de Deus com poder. Nós precisamos, eu repriso isso, nós precisamos saber que esse Deus a quem a gente adora e glorifica, é um Deus que tem todo poder, toda força para nos socorrer na necessidade. É isso que nós precisamos saber. Precisamos crer e pedir a fortaleza de Deus. Nós vivemos envolvidos com tanta matéria, só matéria, porque é a luta do dia a dia pela sobrevivência, sem contar com as adversidades que a gente encontra a cada momento.
as adversidades. Nós vivemos num mundo onde cada um está defendendo o seu, está defendendo a sua parte, o seu, vamos dizer, o seu derredor. E nós não, às vezes dizemos, meu Deus do céu, só Deus mesmo. Porque às vezes fala partilhar, mas na prática as coisas funcionam diferente. Então nós precisamos nos deixar envolver não só pela matéria, mas ter o nosso momento de oração com Deus, de conversa com Deus. Não podemos materializar Deus. Ele é Espírito, e quer manifestar esse poder em nós, quer nos reanimar. Ele quer nos reanimar, porque assim como o alimento nos reanima fisicamente, imagina espiritualmente. Espiritualmente, a gente às vezes está tão fraco que não adianta estar com o estômago cheio. A gente pode estar tão fraco espiritualmente que isso daí só em Deus que nós buscamos. Infelizmente há uma visão quase total. As pessoas não percebem isso. Às vezes as pessoas percebem, não, está com fome, leva a comida e feita a nossa parte, acabou, encerrou aí o nosso compromisso. Às vezes não é isso que está precisando. Às vezes a pessoa pode ter assim o prato cheio, a mesa cheia, mas a situação interior está em calamidade. Então é isso que precisamos descobrir na vida, é isso que nós precisamos saber, que muitas vezes quando as doenças chegam, é porque nós estamos fragilizados espiritualmente, ou palavra difícil de ouvir, não? Espiritualmente. O nosso espírito precisa de alimento, precisa de socorro. Então nós precisamos investir nisso com Deus. Então muitas pessoas têm uma religião, têm a sua religião, e às vezes as pessoas se contentam com aquela religião muito assim, monótona, né? Não, eu já fui, eu hoje já fiz a minha obrigação. E eu até digo a você que eu não gosto de ir à igreja por obrigação, não. Porque Deus não obriga, né? Deus não obriga. Ele quer que a gente sinta essa necessidade. É a mesma coisa que um pai dizer para o filho ou para a filha, você tem que vir aqui. Mas eu não quero. E você vai brigar com ele ou com ela por causa disso? Não. Se quiser vir, vem, é uma alegria, sempre é alegria. Mas ninguém pode dizer, você tem que vir aqui hoje. Como? Ainda mais Deus. Deus não é isso, não é esse temperamento. Deus não é autoritário. Então, muitos têm a sua religião, outros apenas falam que têm uma religião. Quer ver você saber da verdade? Você pergunta a um grupo assim de 30 pessoas. Você vai dizer, vocês têm religião? Eu tenho a minha religião, religião tal. Aí você diz, e você busca esse contato, essa conexão com Deus? Não, isso aí eu não sou disso. Então você não tem religião. Você fala que tem e não tem. E muitos outros falam assim, eu tenho muito preconceito religioso. Já ouviu falar isso? Aí começa, aquela religião não presta, aquela tem esse defeito, aquela tem o outro, ali é um monte de gente mentirosa.
Às vezes as pessoas estão falando isso, esse preconceito, que é o conceito antecipado segundo o seu conhecimento. Pensa e acha que aquela religião não presta, que aquela outra não presta, mas eu já cheguei à seguinte conclusão, a triste conclusão. Quando alguém fala isso, é uma fuga. É porque não quer nem esta, e nem aquela, e nem aquela outra religião. Porque acha que religião é para tirar a liberdade, para tirar a sua vontade de fazer o que bem entende, porque Deus me proíbe fazer isso. Deus não proíbe você nem de sentar em cima da fogueira, nem a mim também. Mas nós é que sentimos essa necessidade de nos achegar a Deus e de ter a nossa religião, ou, se não disser assim, eu não tenho a minha religião, mas eu tenho a minha conexão com Deus. Às vezes a gente vê pessoas que não têm religião nenhuma, não praticam nenhuma religião, mas ele é uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de ordem na vida, respeita as pessoas, respeita a vida, se conecta com Deus a cada dia, e às vezes não tem religião. Portanto, é como ele diz, ele não diz aquele que tiver a sua religião será salvo. Ele diz assim, aquele que crer em mim será salvo. Não é isso? Quem crê em mim será salvo. Em outra passagem diz assim, crê e será salvo tu e a tua família. Às vezes pode passar por tribulação, passa. E às vezes tem quem diga assim, não vive dentro da igreja e por que é que está assim, passando por apuro? Não é Deus que manda o apuro? Não é Deus, e nem a religião. São as dificuldades e as limitações humanas que às vezes nos faz passar por alguma dificuldade, mas esse mesmo Deus não nos deixa perecer. Não nos deixa, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Então é isso, às vezes a nossa desobediência é que nos faz passar por essas situações. Então é isso que é o pior, é a gente ficar condenando, aquele não, aquela também não, aquela outra religião também não. Isso daí é tudo para fugir da regra, né? E o Senhor nos pede a nós que creiamos. Pede a nós que creiamos. Tudo é possível para aquele que crê. Diz da palavra de Deus também. Tudo é possível para aquele que crê. Mas crê que não sou eu que vou fazer, mas aquele que faz em mim. É Ele quem vai realizar em mim, de acordo com a minha entrega, de acordo com a minha fé. Se eu acreditar, deixar que Ele haja na minha vida, Ele vai agir na minha vida. Como já tem agido tanto na minha vida. Será que eu mereço? Não, eu não mereço. Mas Ele é que me entrega tudo de graça. Eu não tenho nada para trocar com Deus. Nem dinheiro eu vou dar para Deus em troca, porque Ele não aceita dinheiro em troca. Nem serviço. Ele quer que eu esteja simplesmente comprometido com Ele. Que eu creia nele. Saber que seguir a Deus, se eu sigo alguém, é porque eu acredito nesse alguém. Você vai seguir uma pessoa mentirosa? Não vai. Você vai seguir alguém que tem uma voz firme, forte, definida e que pode nos proteger. Assim, ainda mais com Deus. Então, nós precisamos pedir a Deus. Ele
falou que quem crê será salvo, falou que tudo é possível àquele que crê. Então nós não temos outra atitude a não ser crer em Deus. Eu digo até assim, essa vai por minha conta e risco. Mesmo que não tenhamos uma religião, que não pratiquemos uma religião, mas a nossa vida vai determinar o que é que nós somos, o que é que nós fazemos, o que é que nós queremos e como é que nós nos colocamos diante de Deus. Talvez essa seja a verdadeira religião. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.